Bem-vindos aí, leitores e leitores, ao canal Segredos da Escrita. Eu sou o Rafael e hoje eu vim trazer para vocês um dos gêneros mais queridos, principalmente pelas leitoras, eu acredito. É sobre eles mesmos, os vampiros. Você conhece a origem dos vampiros? Você perguntou quem foram as primeiras pessoas a fazer histórias sobre vampiros e de onde que surgiu, qual foi a origem dos mitos dos vampiros, né? Eles realmente existiram? Eles tiveram algum fato que trouxe eles à tona? Isso que eu vou explicar para vocês hoje. Bom, o primeiro conto de vampiros foi escrito por John Polidori lá no século XIX, então mais recente, né? Ele escreveu um conto sobre um vampiro que era um nobre que frequentava, né, as festas londrinas, as festas de Londres. Foi daí que surgiu o típico vampiro rico, né? Aquele vampiro que ele é sedutor, ele realmente é rico, ele é bem educado, ele convence muito bem as pessoas, ele fala muito bem, né? Mas não foi só dele que surgiu, não. Então, o segundo livro, né? Esse foi o primeiro conto, mas o segundo livro que ele realmente veio a dar uma guinada nas histórias de vampiros foram Drácula, escrito por Bram Stoker. Bom, o que acontece? Drácula ele foi o primeiro livro, quando você lê os livros clássicos sobre as histórias de vampiro, você vê de onde que vem toda essa cultura de vampiros. Drácula, né, ele realmente foi um conde, chamado Conde Drácula, se eu não me engano, ele viveu ali lá para 1280 e poucos, lá na Transilvânia. Essa história é verdadeira. Ele era chamado de Homem dos Espetos, ele era muito temido. Ele pegava os inimigos dele e enfiava em estacas. Isso dava muito temor às tropas inimigas, porque essas estacas elas eram colocadas junto com os corpos, né, nas estradas para que as pessoas sentissem temor. Foi aí que o autor Bram Stoker ele pegou essa história dessa personagem real e pegou realmente que o Conde Drácula ele moraria na Transilvânia, né? O Conde Drácula, o vampiro, moraria na Transilvânia e gerou as histórias famosas de vampiro. Bebendo da fonte, uma rápida sinopse para vocês, né? Que um jovem ele viaja lá para a Transilvânia, negócios, que o Conde Drácula ele está querendo comprar uma propriedade em Londres. Ele fica encantado com a generosidade, a educação, a inteligência do Conde. Mas à medida que ele está ficando no castelo do Conde Drácula, ele descobre que ele é um prisioneiro lá dentro. E aí ele tenta sair do castelo, fugir do castelo. Mas isso é só o começo mesmo, ali, só uma parte da história, porque ainda vai acontecendo muita coisa bizarra no meio do caminho. Né? Muito acontecimento interessante, inclusive. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas isso aí vai surgindo muitas das características que a gente vê sobre vampiros serem com pele mais fria, trazerem doenças, mortes. Então, foi o progenitor, né, dos livros de vampiros e você vê de onde vem essa pegada de terror. Um outro livro clássico que ele fala muito sobre vampiros, né, é o Nosferatu, do autor Joe Hill. Nosferatu é a história sobre uma mulher chamada Victoria, ou Vic. Ela é criança no começo da história, né, nos primeiros acontecimentos, né? E ela tem um encontro com um jovem que ele se chama, que é o próprio Nosferatu, né? Na verdade, não é um jovem, desculpa, ele é um homem que não se sabe exatamente a idade. Ele chama-se Charles Talent Monks. E esse homem, né, ele se mantém jovem, sugando a inocência e a vida de crianças. Então, ele não suga sangue. O Conde Drácula, sim, ele sugava sangue, né? Eu não falei esse detalhe, mas sim, ele sugava sangue, seus servos também, no livro Drácula, mas o Nosferatu não. Ele suga a vida e a inocência, geralmente de crianças. E o livro ele conta sobre essa Vic, essa personagem Vic, tendo encontros com o Nosferatu, né? E as consequências daquilo. E ela já não tinha uma boa
uma boa vivência com a família, então ela parte para os danos psicológicos também. O livro parte para muitos danos psicológicos, é uma leitura bem interessante. O terceiro livro, bem clássico sobre a história de vampiros, é Carmila, que ela é do autor Sheridan Le Fanu, eu acredito que seja francês, né? Mas a Carmila eu já falei uma outra vez aqui no canal sobre esse livro, é uma história LGBT, né? Foi, acho que talvez a primeira do gênero vampiro, que Carmila é uma vampira que se apaixona por uma jovem, né? E aí vai tendo os acontecimentos estranhos, né, que está envolvendo esses jovens, esse amor, as pessoas começam a ficar muito desconfiadas, né, que Carmila ela seja um ser sobrenatural. Só que nesse livro, especificamente, Carmila não tem aqueles superpoderes comuns aos vampiros, né, mas tem alguns, então é mais uma leitura indicada. Né? Lembrando que esses livros eles datam lá de 1900 para frente, o próprio Drácula é 1965, então são livros muito recentes, né? Não são livros de lá atrás, não. As histórias de vampiros mesmo, elas são antes de Cristo, mais ou menos datam lá de 125 a.C., mas os livros eles são até bem próximo, que também veio para acrescentar no gênero do terror, não podia ser outro. O autor, que acho que dispensa grandes apresentações, mestre do horror Stephen King, com seu livro Salem. Ele conta uma história de 3 forasteiros que eles chegam na pequena cidade de Jerusalém, Lot, em Nova Inglaterra, né? E lá, né, com a chegada deles, começa a acontecer algumas mortes, alguns acontecimentos muito estranhos, e as pessoas começam a ficar desconfiadas desses acontecimentos. Então é mais um livro bacana, né? Eu não estou tentando dar spoilers, né, do que está acontecendo, né? Mas ao final desse vídeo eu vou falar por que isso é tão importante, né? Outro livro clássico, né, que não dá para deixar de falar que ele virou até um filme, foi em 1994, foi Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. Anne Rice, né? Ela escreveu aquele livro, se você vê o filme, é basicamente aquilo, um vampiro que ele é de alguns séculos atrás e que aí, se eu não me engano, ele acaba tendo uns 400 anos, ou o mentor lá, que o vampiro mais antigo que eles encontrou tinha uns 400 anos, e ele vai contando a trajetória dele até os tempos atuais, basicamente, né? Que ele vê o cinema chegar, ele vê a tecnologia chegando, ele vê muita coisa. E o próximo livro é autor brasileiro, também um excelente livro de André Bianco. Né? André Bianco ele escreveu um conto sobre vampiros, né? Que são 7, né? Que eles estão, ele passa realmente no Brasil. A história conta de 7 amigos que eles vão atrás de uma caravela portuguesa que está no mar, eles são mergulhadores, eles mergulham até lá. Acho que eu não preciso dizer que, como o livro se chama Os 7, né? Eles que viram vampiros, porém cada um ganha um determinado poder e isso aí vai sendo explorado ao longo do livro. Bom, aqui eu falei os principais livros, né, que são livros muito bons, leituras muito recomendadas, né, para vocês, que nós aqui do Brasil também temos muitas histórias de vampiros, né. Eu trouxe uma aqui para vocês, uma rapidinha. Ela fala sobre os vampiros brasileiros, né, ou os homens morcegos, mais chamado de homens morcegos mesmo, tá? A lenda dos Kupendjeb é o nome, são nomes mais indígenas, tá, gente? Então não tem como eu falar direito, mas vamos lá. Eles contam que lá na Amazônia, na Serra dos Morcegos, encontrava uma caverna que tinha 2 entradas, uma parte na parte inferior e na parte superior. Em que então um grande guerreiro dessa tribo, os índios Apinaié, ele foi nessa caverna, ele estava cansado, acabou dormindo lá. Porém, da parte de cima dessa caverna, né, saíram os homens morcegos. Narra-se a lenda que os companheiros dele encontraram ele depois no dia seguinte, né, estavam separados os companheiros, e que ele estava com o crânio partido. Acharam só o corpo dele ao lado de pegadas, que elas não iam e nem vinham. Então, eram seres que voavam, né? Pegadas, seres de homens morcegos, como eles costumam falar lá. Então, até no Brasil a gente tem
contos que eles são sobre vampiros de fato mesmo, homens são misturados com morcegos. Respondendo a grande pergunta, né, de onde que vieram os vampiros mesmo, quais são as origens dos vampiros? Não tem uma resposta tão exata, mas os vampiros, né, as histórias de vampiros, elas se originam de pequenos lugares que as pessoas elas acabavam morrendo por causas desconhecidas e por conta disso se atribuíam, né, um folclore de que haviam criaturas que estavam fazendo essas mortes acontecerem. Tanto que acabou sendo normal ligar essas criaturas a sugar sangue e outras coisas, né? Embora não seja tão comum, né? É algum ser que acaba sugando sangue. É muito difícil de ter um animal que ele sugue sangue. Geralmente, às vezes as pessoas morriam por mais pela falta do sangue mesmo, né? Por hemorragia do que propriamente por alguém estar sugando o sangue. Mas vamos lá. Essas histórias ficaram muito populares. E se vocês entenderam mais ou menos, em Salem, né, que é a história do Stephen King, havia o pequeno povoado de Jerusalém-Lote. Né? Ele é um pequeno povoado mesmo, então ele pega muito dessas histórias originais de vampiros, desses acontecimentos de mortes estranhas, de desaparecimentos, e ele acaba fazendo o livro dele sobre o tema. Né? Então é daí que vem essas culturas de doenças, pessoas que elas estão mais brancas, doentes, desaparecendo, mortes realmente estranhas, né? Não é incomum a gente ver num filme de vampiro, algum tipo de vampiro que ele pega a vítima e leva a vítima para o alto, né? E a vítima some, vem desses desaparecimentos, vem dessas doenças estranhas, corpos encontrados no meio do nada, com mortes que não sabiam porquê, então eles atribuíam a criaturas míticas. Agora, uma outra criatura mítica era o chupa-cabra, que também foi confundido com os vampiros. E ele também tem umas histórias bem interessantes. Mas fica para um próximo vídeo. Mas é isso aí, meus curiosos. Esse foi o vídeo de hoje, Segredos da Escrita, um pouquinho sobre livros, um pouquinho de origem sobre os vampiros. E acompanha para mais. Não esquece de deixar seu like aí. E tá sempre nos acompanhando, a gente traz mais conteúdo para vocês, ok? Até uma próxima.